A gente vai conversar com o com o delegado Maurício, porque as aulas recomeçaram e a gente dá tanta bobeira, não é mesmo, delegado? Vai, Regina. Prazer em recebê-lo. Prazer é todo meu. Como a gente vacila, não? Eu moro num bairro que tem várias escolas ali nas redondezas. Sim. E eu vejo, às vezes, no movimento de entra e sai. Eu falo, mas eu acho que essa situação é uma situação que coloca a pessoa numa condição de vulnerável. Com certeza, com certeza. Esse momento de chegada e de saída da escola precisa ter muita atenção. Geralmente os pais levam hoje as peruas, hoje muita gente vai de Uber, e nesse momento de chegar e de sair precisa ter um pouquinho de cuidado. Qual o erro clássico? São vários que a gente vê. Não se limita a um, né, delegado? Não se limita a um. O primeiro deles, assim, que eu acho que é importante, é que às vezes os pais chegam e a criança quer um lanche ou quer alguma coisa. Boa. Então ele chega na porta da escola e o que ele faz? Ele começa a tirar o dinheiro e passar para a criança. Então isso já atrai. Deve fazer isso antes de sair de casa. Hoje você tem muitos lugares, por incrível que pareça, ainda na faixa de bicicleta, do lado que vai desembarcar. Então, bem na ciclovia. Na ciclovia. E às vezes a pessoa para do outro lado da rua e a criança tem que atravessar. Então esse momento de atravessar precisa de muito cuidado, Mesmo ao passar na ciclofaixa. Porque às vezes a bicicleta vem nos dois sentidos. Claro. E a pessoa acaba olhando só no sentido do trânsito do veículo. Para ilustrar a nossa conversa, nós temos umas imagens, uns slides. Vamos dar uma olhada que aí o delegado pode comentar. Crianças não devem carregar celulares sozinhas de forma aparente para não atrair a atenção e a ação de criminosos. Hoje é difícil não só a criança, mas você andar pela rua e ver alguém sem celular, Todo mundo gosta de estar com o celularzinho na mão. E principalmente as crianças. Então é esse momento de atravessar, esse momento de entrar na escola, É fundamental que ela deixe, pelo menos naquele período, de usar aparentemente esse celular. Principalmente por causa dessa travessia, muitas vezes. A travessia da criança é um problema. E às vezes a criança, pela estatura dela, o veículo ser mais alto, ela não percebe o que vem do outro lado. Então você tem motocicleta transitando, que também não tem nenhuma paciência, Às vezes você tem um veículo maior, um ônibus, uma van mesmo escolar, e a pessoa para na primeira faixa, mas quem vem na segunda não para. Então ensinar realmente a criança, a prestar bastante atenção, mesmo que tenha um único sentido de direção àquela rua, olhar nos dois sentidos, por conta das motocicletas, das bicicletas, enfim, de quem não te viu. Vai além da ação dos criminosos, é segurança de uma maneira geral, né, delegado? Segurança de uma maneira geral, do dia a dia, de você andar com tranquilidade, sem que haja um incidente, um acidente. Exato. E aí, já não estando com o celular na mão, a atração daquele camarada fora da lei já é para uma outra pessoa, não para aquela que aparentemente não tem nada na mão. Outra situação. Caso a criança vá sozinha, a pé para a escola, deve optar por andar em grupo. Exatamente, porque aí é mais difícil uma abordagem num grupo maior. Muito embora hoje quem comete algum delito não está mais sozinho, não vai mais sozinho, 2, 3, principalmente nas portas de escola, também as crianças, se puderem se deslocar, porque não é só aquele momento que desce do veículo ou não. Às vezes vai de metrô, às vezes vai no ponto do ônibus, tem que se deslocar por um trajeto um pouquinho maior. Se puder ali estar com seus amiguinhos, até na saída facilitar, ajuda bastante. Delegado, outra situação que me ocorre agora, normalmente a criança vai sempre o mesmo trajeto. Isso. É interessante mudar? Se houver possibilidade, sim. Nem sempre você tem essa possibilidade. Você tem uma estação do metrô numa esquina, faz aquela primeira direita, segunda esquerda e não tem muita opção. Mas se houver opção, não efetuar o mesmo trajeto. E esse cuidado deve ser dos pais também. Quando sai da sua casa, vai para a escola, aquele trajeto é pontos fixos. Então procurar mudar um pouquinho, no mesmo horário. Mudar o horário também é interessante, delegado? O horário da escola é um pouco difícil nesse momento de entrada. E mais cedo, por exemplo? Mas exatamente, e um pouco mais cedo, um pouco mais próximo do horário. Isso. Mas fazer uma mudança daquela rotina. A rotina é o pior que a gente pode ter. Exato.
Outra situação, dicas de segurança na volta às aulas, entregar dinheiro para o lanche ou transporte nós já falamos, em casa. Exatamente, não exatamente. E aquele cuidado também, né? E isso nós já falamos até em alguns programas atrás. Lembra quando eu vou despedir das pessoas? A pessoa vai na minha casa. Fica ali horas. E fica horas ali na porta, despedindo, etc. e tal. O mesmo cuidado com a criança. Vai, já dá o beijinho, dá o abraço, dá o lanchinho, deixa lá o dinheiro. Enfim, chegou naquele momento, desce. É uma atividade rápida, tem que ser. Rápida, exatamente. Tá. Exatamente. Outra situação. Atenção dos pais antes de sair de casa, observar se não há ninguém suspeito nas proximidades, pois os criminosos aproveitam o momento de distração para praticar assaltos. Também falamos disso. Isso também é do dia a dia, isso é o cuidado que a gente tem que ter constante. Isso, da vizinhança solidária. Esse cuidado, muitas pessoas têm a câmera na porta da sua casa, mas não, na hora que ele está saindo, quando toca a campainha ou quando tem alguma coisa, até olha. Mas na hora que ele sai, ele esquece de olhar. É verdade. Né? Ele faz aquilo uma rotina, então ele deve olhar. E quando retornar, aquele mesmo cuidado. Igualmente. Se tiver alguém suspeito, alguém próximo, alguém diferente naquele seu pedaço, dá uma volta, dá uma segunda volta, mas não entra, não se expõe, não abre o portão. Né? Quando que vale a pena eu achar que essa suspeita está ficando séria demais e devo pedir um reforço? Quando deu a primeira volta, deu a segunda volta, realmente está suspeito. Percebe ali, às vezes, pelo vigia que está na rua, que ele está muito parado, que ele não está dando aquele sinalzinho descontraído, é porque ele já pode estar com alguém ali também, né? Às vezes na guarita, escondido ali, ou dentro de um veículo e ameaçando a ele. Então aí já liga para a polícia, né? Faz a checagem, se tiver na vizinhança solidária, aquele telefone que é direto da sua companhia, da sua delegacia de polícia, ou se não, através do 190. Perfeito. Né? Vamos para mais uma imagem? Respeitar as regras de trânsito. Isso para a vida, né? Para a vida, para a vida. A gente ainda vê muitas pessoas a poucos metros da faixa, atravessando fora da faixa. A poucos metros de uma passarela, mas aquela preguiça embaixo da passarela. Exato. Então, procurar respeitar ao máximo essas regras, né? Inclusive no embarque e desembarque das crianças, também respeitar, porque não é só dele ali a rua, né? Não é só dele aquela escola. Tantos outros virão. E tem todo o entorno, né, delegado? Todo o entorno, exatamente. Então é muito importante. E às vezes a recomendação, tem alguns bolsões, inclusive, que você deve aguardar ali, né? Deve fazer aquela ligação que já está chegando. Normalmente as pessoas na escola, quando são crianças menores, avisam a criança lá dentro. Então, evitar ao máximo ficar bloqueando aquela porta da escola para que outros não tenham que embarcar lá para trás, lá na frente, né? Para dar oportunidade a todas as pessoas, se respeitar como um todo. Agora, de maneira geral, é mais seguro o transporte, uma perua, eu não sei se ainda é perua que chama, né? Perua escolar? Perua escolar e tal, ou cada um levar o seu filho, ou ainda os pais, né, entrarem em acordo e cada dia da semana um pai leva? Eu gosto muito dessa solução, né? Dessa opção de dos pais se revezarem. Os pais, exato. Porque, infelizmente, né, nós temos peruas e peruas. Mas se eu optar por perua, o que eu devo fazer? Eu devo checar esse motorista, checar as condições do veículo, checar todas as revisões do veículo, os cintos de segurança, se estão realmente funcionando, Maurício, né? Os menores que tem que ter aquela cadeirinha, enfim, checar com quem vai levar e trazer o meu filho, né? Todos os principalmente, dias. Todos os dias, constantemente. E principalmente as condições do veículo. E a gente vê ainda, embora hoje há um policiamento do trânsito que vise muito, né, checar essas peruas, nada melhor do que a gente rechecar constantemente. Né? E eu tenho para mim que assim, é nosso dever como cidadão atuar de uma maneira aliada ao poder público. A nossa Constituição já diz no seu artigo 144 que a segurança, né, é um dever do Estado. Mas é um direito e responsabilidade de todos nós. Exato. Nós temos que ajudar. Exato. Temos que ajudar. Mais uma imagem.
Não atravessar a rua na frente ou atrás do ônibus, esperar a saída do veículo para ter visão completa da via. É isso que mencionamos há pouco, Exato. né? Até pela estatura, às vezes, da criança, né, a dimensão do veículo, aquelas várias faixas. E, às vezes, a gente acha que só a criança não vai perceber uma motocicleta vindo do outro lado. Mas, pela estatura da criança, aquele motociclista também não percebeu, né? Então, cautela. Tá. Aquele segundinho a mais que eu vou levar para atravessar não vai prejudicar em nada a vida, e se eu me antecipar pode realmente ter um acidente grave. Então, bastante cuidado, olhando para os dois lados, sempre para os dois lados, esperar o veículo parar, porque às vezes a gente olha, o veículo está distante e você fala, dá tempo de eu atravessar. Não você pode escorregar, pode acontecer alguma coisa. Cai um objeto, a criança para pegar. Com certeza ela não vai deixar aquele objeto, né? Então, esperar realmente que aqueles veículos parem. E depois você ultrapassar. Hoje em dia eu vejo muito que o motorista ou a motorista tem uma auxiliar ou um auxiliar para ajudar nessa travessia. Mas eu acho que a gente precisa ensinar as crianças, né, a ter essa... Eu acho que sim, porque no momento que aquela pessoa não estiver junto, o que a criança faz? Ou se a pessoa vacilar, a criança tem autonomia, né, delegado? Também. Ontem mesmo eu presenciei uma cena justamente assim, quer dizer... O pai, um camarada de 2 metros de altura, forte, estava até com o traje de ginástica, vinha da ginástica, um garoto pequenininho. Mas ele, para falar no celular, soltou a mão da criança e a criança passou correndo na rua. Quer dizer, meu Deus do céu, aquele segundo ele precisaria estar falando, vendo uma mensagem no celular, aquele é o momento de proteger a criança. Perfeito. Né? Mais uma imagem. Dentro do coletivo, manter a bolsa, carteira e mochila na frente do seu corpo. Em ônibus com poucos passageiros, procure viajar próximo ao motorista e, por fim, evitar ficar sozinho em pontos de ônibus isolados. Exatamente. Esse cuidado é muito importante também, porque conforme o coletivo está cheio, normalmente a criança está com backpack, né, com a mochilinha nas costas. E aí é fácil da manipulação. E é impressionante a habilidade, a agilidade que essas pessoas têm. Eu já fui furtada assim no ônibus, a gente não sente. Não percebe. Impressionante. Que dirá de uma mochila, mas se tira de um bolso, né, se abre uma bolsa, que dirá de uma mochila que está atrás. Então procurar levar sempre à frente, né, principalmente celular, carteira, enfim, documento, que é muito importante também. Não deixar as crianças saírem sem o documento. Eu sei que tem a carteirinha lá da escola, vai a carteirinha da escola, vai o RG, tira uma cópia do RG, faz aquela plaquetinha, faz o chaveirinho com a plaquetinha. É importante. Isso é fundamental, porque às vezes a criança se perde e a gente não tem como achar essa criança. Aonde levar essa criança, os pais, né? Alguém que vê, pede socorro, como que ele faz? Então, ter um telefone ali, né? Um telefone de emergência é importante. Sem estar perto do próximo motorista ou do cobrador. Porque quando o coletivo está justamente vazio, e principalmente nos horários mais tarde da noite, é mais fácil, porque a pessoa chega e senta do teu lado. E você não tem nem como gritar, reacionar, ou nada disso. É pela companhia mesmo, né? Do motorista e do cobrador. Exatamente, porque estando ali, se chegar uma pessoa diferente, ele consegue perceber. Ele consegue ajudar. Se eu estiver isolado dali, a pessoa sentar do meu lado e me pressionar, só vai perceber depois que a pessoa saiu. Fica encurralado. Fica encurralado. E ponto de ônibus ermo, tarde da noite. Tarde da noite. Às vezes a pessoa não tem opção. Então, é difícil isso, né? Se tiver a menor opção, o pai deve acompanhar, esperar aquele momento, né? Principalmente do embarque no ônibus, né? Porque o desembarque chegou, já vai embora, não fica no ponto. Mas nesse embarque é fundamental. Então, o maior risco é esperar o ônibus. Esperar o ônibus. Supondo que eu esteja voltando do meu curso ou da minha faculdade, então é melhor um grupo. Exatamente. Exatamente. Né? E às vezes até combinar um horário, né? Porque chega num determinado horário, sabe que mais ou menos o ônibus leva aquele tempo, não vai fugir muito disso, e avisar a pessoa, às vezes até avisar pelo celular, olha, já estou em tal ponto, daqui 2, 3, 4, 5 minutos eu estou no ponto. E alguém, se puder, ir aguardar essa pessoa e acompanhar essa pessoa. Né? Tem que ser uma rotina pensada, né, delegado Maurício? É aquilo, né? A gente tem que estar atento. Não pode não estar demonstrando que não está atento
e dar oportunidade, né? Tá. Já tem aí alguns ditados antigos aí que a ocasião faz o ladrão. Infelizmente, né, até estudos profundos de criminologia comprovam que realmente o lugar ermo, pouco iluminado, né, pouca gente, deteriorado, e daí vem aquela teoria da vidraça quebrada, né, tão falada de Nova York, que de verdade foi desenvolvida muito antes disso em Los Angeles, mas que não houve a coragem política de implantar. E o prefeito Rudolph Giuliani e o chefe William Brighton de polícia, eles tiveram a coragem de implantar. Mas é justamente esses estudos criminológicos que demonstram, né, que você, com essa situação deteriorada, propicia ao crime. Perfeito. E para nós mulheres que temos, né, um físico mais frágil, não tem como negar, a gente aconselha, a gente indica o curso Defense, que é curso de defesa pessoal. Outra turma agora está se formando para o dia 13 de abril. Esse curso pode fazer a diferença, né, delegado? Faz a diferença. Faz a diferença. A gente tem acompanhado os depoimentos. Tivemos uma alegria muito grande em saber que da última vez que nós conversamos sobre isso, algumas pessoas procuraram o curso, inclusive uma atleta que nos dá muito orgulho, que é a Fofão do vôlei. Que legal! Né, que tem 3 medalhas olímpicas, ou seja, né, uma grande atleta, que viu e foi lá e fez o curso. Olha só que bacana. E depois os depoimentos são sempre nesse sentido, não tinha, acreditava que eu não poderia me safar numa situação difícil. E é possível, e agora, com técnica. Com 5, 6 manobras numa tarde, adquire essa confiança de que realmente pode se safar disso. Realmente é uma filosofia muito bacana lá do Instituto Maruyama e vale a pena. Mestre, venha para o curso, que é muito legal. Dia 13 de abril, dá tempo de você se organizar. O telefone para você fazer a sua inscrição, ou se você quiser mais informações, é 11 3721 3113, 3721 3113. O Instagram do delegado Maurício é de delegado Del Maurício Freire, tudo junto, Del Maurício Freire. Muito obrigada, sempre muito ilustrativa as nossas conversas. Eu que agradeço sempre é um prazer muito, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, delegado, vai com Deus. Boa tarde, fique com Deus aí também. Muito obrigada. Ela voltou. A Adelínia voltou novamente. Isso, Por quê? 100 kits já foram. Porque já foram. E aí eu só tô autorizada a liberar mais 100 kits com promoção especial, E tem que ser na promoção porque é muito vantajoso. Muito vantajoso. Gente, a promoção é assim, quando eu entro, a promoção já é diferenciada. O pessoal lá na central fica esperando a sua ligação, porque aí a gente consegue negociar, a gente consegue liberar o número de